Olá pessoal, bem-vindo aí à aula 2 na sala virtual do professor Everton Capelletti. Nós vamos falar hoje sobre notação científica. Vamos dar uma olhada aí o que é notação científica. Aula 2, notação científica. Bom, a notação científica, galera, nada mais é do que o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10, conforme está escrito aqui embaixo, aonde o A é um número e o N é a quantidade de zeros que tem à direita ou à esquerda desse número. Esse N é positivo quando a quantidade de zeros estiver à direita e este N é negativo quando a quantidade de zeros estiver à esquerda. Tudo bem? Veja só. Aqui eu tenho um exemplo clássico, né? Temos aí 0,0003. Eu tenho quantos zeros à esquerda do número 3? Eu tenho 4 zeros à esquerda. Aí eu escrevo o quê? Menos 4. Olha o número. 3 zeros, 1000. Mais 3 zeros, milhão. Então nós temos o que aqui? 14 milhões. Eu não preciso de escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros à direita. Não é? Eu escrevo 10 elevado a 6. Eu escrevo 14 vezes 10 elevado a 6. Mas, professor, aqui está escrito 1,4 vezes 10 elevado a 7. Não tinha que ser 14 vezes 10 elevado a 6? Já que eu tenho o número 14 e eu tenho 6 zeros escritos à direita, por que está 1,4 e que está 7? Vamos para a lousa dar uma olhada como é que isto acontece. Então, pensem comigo. Lá estava escrito da seguinte forma: 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 milhões. 14 milhões, professor Everton, estava escrito lá. E aí, embaixo, considerando que eu tenho 6 zeros, deveria estar escrito, então, 14 vezes 10 elevado a 6. Lembrem-se, o 10 sempre vai aparecer e o expoente do 10 é nada mais, nada menos do que a quantidade de zeros, né? Eu tenho 6 zeros aqui. Então, a quantidade de zeros é o expoente que aparece, ok? Em cima do número 10. E o número 14 aparece na frente? Evidentemente. Tá. E por que lá está escrito assim, então, professor? 1,4 vezes 10. 1,4 vezes 10 elevado a 7, ao invés de 14 vezes 10 elevado a 6. Por que está escrito desta forma? A regra geral da notação científica vai ser a seguinte. Anota aí, olha só. Se a vírgula em questão ela caminhar para a esquerda, ok? Se a vírgula caminhar para a esquerda, o expoente vai caminhar para a direita. Essa é a regra geral. Se a vírgula caminhar para a esquerda, o expoente vai caminhar para a direita. Veja bem, o número em questão é 14, né? O número em questão é 14, tá bom. 14 é o número em questão. Este 14 tem por fim uma vírgula aqui, depois do 4, tudo bem? Certo? Veja que a vírgula que estava depois do 4 caminhou uma casa para a esquerda.
Ela veio agora para antes do quarto. E o que diz a regra geral? Se a vírgula caminha, olha lá, para a esquerda, então o expoente vai ir para a direita. Qual é a direita do número 6? Bom, a direita do número 6 é exatamente o número 7. Ficou claro aí? Vírgula caminhou para a direita, expoente para a esquerda. Vírgula para a direita, expoente para a esquerda. Tá vendo que é ao contrário? Vamos lá, vamos testar mais algumas hipóteses aqui. Vamos testar mais alguns casos aqui embaixo. Vamos aqui, ó. 32,5 vezes 10 elevado a 4. 32,5 vezes 10 elevado a 4. Bom, o que acontece se eu tirar, por exemplo, essa vírgula que está depois do 2 e levar para antes do 3? Isso vira 0,325 vezes 10 alguma coisa, concorda? A vírgula estava depois do 2, estou trazendo ela para antes do 3. Vai ficar 0,325 vezes 10 elevado a alguma coisa. Bom, a regra geral diz o seguinte, que se a vírgula caminhar para a esquerda, tudo bem? Se a vírgula caminha para a esquerda, aí o expoente vai para a direita. Se a vírgula foi para a esquerda, o expoente para a direita. A vírgula foi para a esquerda quantas casas? Bom, a vírgula estava depois do 2, veio duas casas. Bom, se a vírgula caminhou duas casas para a esquerda, esse expoente, que agora é 4, vai também duas casas para a direita. 4, o próximo é 5, o próximo é 6. Então, agora fica vezes 10 elevado a 6. Bom, acontece um pouquinho de dúvida apenas quando o expoente é negativo. Mas observem que a regra vai permanecer sendo exatamente a mesma. Vamos colocar o seguinte número. Se eu coloco assim, ó, 424 vezes 10 elevado a menos 3. A regra geral diz, galera, que no final das contas, a vírgula tem que estar sempre entre o primeiro e o segundo termo. A vírgula tem que estar entre o 4 e o 2. A vírgula vai sempre estar entre o primeiro e o segundo elemento ali do número, ok? Então, tem que estar entre o 4 e o 2. Bom, naturalmente, se o número é 424 vezes 10 elevado a menos 3, isso significa que a vírgula está após o número 4, não é? Para eu trazer ela para a posição que ela deve estar, ela tem que caminhar uma vez. Isso viraria 42,4 vezes 10 elevado a alguma coisa. Teria que caminhar ainda outra vez para virar 4,2. 4,24 vezes 10 elevado a alguma coisa. Vamos ver quem vai ser esse alguma coisa em cada um dos casos aqui. Na primeira situação, a vírgula estava após o 4 e veio para antes do 4. A vírgula caminhou uma vez para a esquerda. Vírgula que caminha uma vez para a esquerda, o expoente vai uma vez para a direita. Uma vez de quem? Uma vez do menos 3. Qual é a direita do menos 3, professor? A direita do menos 3 é o menos 2. Porque aí nós estamos crescendo. A direita do menos 3 é menos 2. A direita do menos 2 é menos 1. Eu me refiro a isso daqui, ó. Eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tudo bem?
Então, a direita do menos 3 é menos 2. Então, na segunda hipótese, eu tenho menos 2. E aí, de novo, caminhou, estava depois do 2, foi para antes do 2. Caminhou mais uma vez, então vai agora para direita do menos 2. Quem é a direita do menos 2? É menos 1. E assim por diante. Tudo bem? E é seguindo este macete, esta regra, vírgula para a esquerda, expoente para a direita. E olha, é vice-versa. Olha aqui para mim. Vírgula para a esquerda, expoente para a direita. Vírgula para a direita, expoente para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Então, esta foi a nossa aula 2, tratando do tema notação científica, com o professor Everton Capelletti. Conto com vocês na próxima aula, na aula 3, nós faremos a correção das atividades da aula 1 e da aula 2, que é esta que está passando aqui agora. Muito obrigado pela atenção, bons estudos!